Você tem usado massagem para tratar a cinecinesia do seu paciente? Ou você, como paciente, no tratamento da cinecinesia só recebe massagem? Hoje a gente vai falar se massagem é suficiente realmente para tratar as cinesias. Traz aquela melhora? Essa melhora mantém-se? Eu sou a Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento da paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica a gente tem a missão e consegue realizar essa missão de transformar a vida dos pacientes com paralisia facial, seja através dos nossos atendimentos ou seja através do ensinamento de profissionais para atender melhor. Então a gente traz o curso de tratamento de paralisia facial para ensinar os profissionais como atender melhor os pacientes com mais segurança, com mais tranquilidade, com um passo a passo, para a gente conseguir sair da sessão, ufa, estou fazendo certo, estou fazendo o que precisa para ter a melhora do meu paciente. Muito bem, vamos lá! Como vocês estão essa noite? Quanta gente boa aqui, várias pessoas que reconheço aqui. Muito bem, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o uso de massagem para tratar cinecinesia. Será que é isso mesmo? Será que isso é tudo que o paciente precisa? Isso o fato da massagem na cinecinesia é uma coisa que eu vejo muito aqui. Onde que eu vejo? Eu vejo principalmente quando os pacientes vêm até mim aqui através do Instagram ou quando eles vêm também nas avaliações, né, da nossa equipe e que tem aquela questão. O que você está fazendo para tratar, melhorar a sua cinecinesia? O que você tem feito para melhorar esse olho que fecha quando você ri? A resposta normalmente é: ela faz massagem. Ela faz massagem. Ela não faz nada que não pode, mas ela faz massagem. Então, aí tem uma questão muito importante que é: uma coisa realmente é você não fazer o que não pode, que a gente já sabe. Eletroestimulação, gelo, fortalecimento, isso a gente já sabe que não é para fazer. Mas parar na massagem para tratar também não dá. E a gente vai explicar direitinho o porquê. Então, quando você é um profissional, e tá tudo bem se você for nesse momento, porque até esse momento é isso que você sabe. A partir de agora que você sabe que tem mais coisa, aí é outra questão de para onde você vai, para onde você vai evoluir, né? Então, tá tudo bem, né? Ok, até agora você fez isso, mas agora você já vai saber que isso não é o único caminho, tá? O que a gente faz, na verdade, para tratar a cinecinesia? Primeiro, a gente precisa entender o que é cinecinesia. O que é cinecinesia? Cinecinesia, como a gente já sabe, é uma contração involuntária de um músculo durante um movimento. Então, eu quero fazer um movimento e um músculo se contrai involuntariamente. Eu não tenho controle sobre aquilo. Se eu quiser pensar, não faz, fica quieto, não vai adiantar, porque ele vai contrair, tá? Isso aparece a partir dos 4 meses e ele vai aumentando, infelizmente, piorando no decorrer desses 4 meses até 10, 12 meses, tá? Então, isso é bem presente nos pacientes. Hoje, por exemplo, eu fiz estava dando um parecer para o rosto de uma paciente e foi exatamente isso. Ela chegou para mim agora com 5 meses. Quando eu havia um mês, não estava apresentando cinecinesia ainda. Agora, com 5 meses, ela está apresentando cinecinesia. E isso vai aumentar. Se não fizer um tratamento adequado, a gente vai ter uma intensidade muito grande. Então, a cinecinesia, ela é essa questão. Uma contração involuntária quando você está fazendo um movimento. Se a gente for analisar como que o movimento acontece, eu tenho um comando, né, que é quem gera a intenção do movimento. Eu tenho um fio que conduz o movimento e o músculo que executa o movimento. Então, se eu for pensar nisso, eu vou pensar na cinecinesia, eu tenho que pensar assim, em algum lugar está acontecendo alguma coisa que a informação está indo para mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque o comando é um só, de sorriso. Como que eu sei que o comando está certo? Porque o lado sem a lesão está fazendo o movimento que eu pedi. Então, o comando está certo. Então, alguma coisa entre esse comando, né, para frente do comando e o músculo, a informação que era para ir para um lugar só, está indo para vários. Porque se eu faço sorriso, eu contraio outros ao mesmo tempo, então ele está indo para vários lugares. Vamos pensar agora o que a massagem faz. Para que serve a massagem?
A massagem, ela é uma parte da terapia manual em que ela vai trazer um relaxamento muscular. Então, o que ela faz? Através da manipulação, ela vai relaxar a tensão, ela vai soltar as fibras, ela vai aumentar uma série de substâncias pela pressão ali que vai trazer relaxamento do músculo. Ela vai também facilitar o alongamento, quase um microalongamento ali onde você está fazendo a massagem para que as fibras soltem mais ainda. Ela vai diminuir a dor. Então, aonde é o efeito da massagem? No lugar onde eu estou fazendo. Se eu faço uma massagem aqui, o efeito é aqui, ele não vem aqui. Porque ele é local sobre o músculo, tá? Tem alguns outros efeitos de bem-estar e tudo mais, mas não é. Nós estamos analisando sobre a região do movimento. Então, a massagem tem efeito sobre o músculo, certo? Eu sim consigo um relaxamento muscular? Consigo. Agora vamos analisar o que eu falei lá atrás. Que a sincinesia é uma contração involuntária. Você não tem controle sobre isso. Quando o movimento acontece, a contração desses outros músculos acontecem sem você ter controle, certo? Vamos dizer que você tem algo sem controle. Para a gente resolver essa contração involuntária ou esse algo que é involuntário, vai adiantar eu mexer, relaxar a porção que faz esse movimento, que realiza, que executa mesmo? Porque pensa assim, se é uma coisa que você não percebe, ele vai continuar mandando a informação mesmo sem você querer. Você não está percebendo que a informação está indo. Então a informação está indo, mesmo sem você querer. Se eu relaxar o músculo, eu não estou interferindo nesse movimento, nessa contração involuntária. Mesmo com o músculo relaxado pelo massageamento, a informação de contrair vai continuar, porque é involuntário. Você não percebe que está acontecendo. E a origem do movimento não é o músculo. Então, se a origem do movimento não é o músculo, a informação de contração vai continuar acontecendo. Me mandem aí corações se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Que não adianta massagear um movimento para diminuir a contração involuntária, porque o motivo da contração involuntária não é a ponta, não é o músculo, é o caminho, certo? Então tá. E aí você pode falar assim, mas Grazi, o massageamento não vai diminuir? Vai deixar o músculo relaxado? Vai. O que acontece na sequência? Ele vai contrair de novo. Então, eu tenho certeza que vocês, físios, e os pacientes também, percebem que eu faço a manipulação, eu faço a massagem, o rosto solta, o rosto melhora, fica mais simétrico. No dia seguinte, o paciente já tá com a sincinesia igual. Não, essa massagem não é osteopatia, tá? É massagem mesmo, massagem muscular, tá bom? E aí, volta de novo. Você vai lá, solta, massageia. Ai, agora sim, olha só, ficou simétrico. Melhor, diminuir um pouco essa contração que tava. Dá um dia ele volta de novo. Por quê? A informação continua passando. Ele relaxou, mas a informação continua indo para ele contrair. O que a gente faz então? Quando a gente pensa no tratamento da sincinesia, eu não estou pensando em algo para ser momentâneo, certo? Eu quero algo para que o paciente, dali 1 semana, 2 semanas, 3 meses, não passe por essa situação de estar o tempo todo com essa contração involuntária nessa mesma intensidade, tá? Então, qual é a questão do tratamento? Como que eu posso melhorar isso? O que eu preciso para diminuir a sincinesia? Primeiro, eu preciso saber avaliar o movimento. Porque eu preciso saber quais são os músculos que são responsáveis e os músculos que têm sincinesia.
Porque a sincinesia, ela é vinculada a um movimento. Então, quando a gente fala, eu tenho sincinesia olho-boca, o movimento é de fechar o olho e a boca mexe. Eu não falo que eu tenho sincinesia na boca. Claro que eu sei que você tem sincinesia na boca, mas para eu tratar, eu preciso estar vinculado a um movimento. Qual é a definição de sincinesia? Contrações involuntárias durante um movimento pretendido. Então, eu quero fechar o olho e a sincinesia acontece. Então, eu preciso saber avaliar o movimento e quais são as sincinesias do movimento. Não dá para eu pensar, vou tratar a sincinesia. Pá, não é assim, tá? A segunda coisa que eu preciso é entender a biomecânica. E aqui eu não estou mais falando da avaliação. É entender a biomecânica no sentido de, ok, eu tenho esse músculo que faz esse movimento, quais são os outros que interferem nele negativamente? Ou eu tenho esse músculo que tem sincinesia, qual é o outro músculo que está relacionado a um movimento que eu vou usar para tratar a sincinesia? Então, eu preciso entender quais são as relações musculares e a anatomia. Então, o tratamento de uma sincinesia está relacionada ao uso de um outro músculo e um outro movimento, não necessariamente aquele movimento que tem a sincinesia. Outra coisa é o processo mesmo de diminuição da sincinesia. Porque eu tenho uma contração involuntária. Eu preciso chegar num ponto em que ela não se contraia mais também involuntariamente. Então tem que ser automático. Para eu chegar dessa contração involuntária para um relaxamento automático, que é disso que eu vou, de uma contração involuntária para um relaxamento automático daquele músculo naquele movimento. Vou repetir. Eu não estou avaliando um movimento específico, por exemplo, o fechar do olho e a sincinesia acontece. Então, o movimento que eu estou avaliando é fechar o olho. A sincinesia, nesse caso aqui, por exemplo, é zigomático menor, tá? Então, eu vou pensar no movimento de fechar o olho com a sincinesia de zigomático menor. Qual é o meu objetivo? Que eu saia dessa contração involuntária que está acontecendo ao fechar do olho para um relaxamento automático ao fechar do olho. O que é um relaxamento automático? Eu fecho o olho, o músculo está relaxado e eu nem preciso pensar nele. Isso é um relaxamento automático, tá? Para eu chegar desse ponto até esse, tem muitas etapas. Porque o tratamento da sincinesia é um tratamento complexo. É um tratamento que envolve um período de tratamento. E eu já vou explicar por que envolve esse período. Mas vejam só. Isso tudo que eu vou falar, a gente não faz em uma sessão, tá? A gente vai evoluindo nas semanas e nos meses de tratamento. Se eu tenho aqui, ó, uma contração involuntária, essa contração involuntária normalmente está associada a uma contratura muscular. Sabe quando a gente vê no paciente que tá aqui, ó? Eu tenho uma contratura no repouso. Esse músculo que tem contratura, ele vai sim ter mais chance de sincinesia e me arrisco a dizer que quase todos eles vão ter sincinesia, tá? Quase todos os músculos que têm contratura dessa forma vai ter sincinesia. E aí eu tenho uma contratura nesse músculo. Você concorda que, ok, eu tenho uma contração involuntária, mas antes da contração involuntária ele já está em posição de contração. Ele já está contraindo. Vai ser mais fácil ou mais difícil ele contrair involuntariamente? Se ele já está contraindo? Mais fácil, porque ele já está na posição de contração, ele já está na ação de contração. Então, ele vai ter mais facilidade de contrair e de ter essa sincinesia saindo dessa posição de contratura. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aqui sim, a massagem. Porque aqui eu quero um relaxamento passivo. Ele ainda não tem capacidade de relaxar automaticamente. Então, eu vou ajudar. Eu vou fazer a massagem. E aí, o que eu quero? Que ele seja capaz de manter esse relaxamento no repouso. Eu não quero que ele volte para cá. Eu quero que ele mantenha.
Então aí eu faço o processo de um treinamento para esse relaxamento no repouso. Depois eu vou trazer ele para um movimento que eu vou ajudar a deixar mais fácil dele relaxar. Esse movimento não necessariamente é o movimento que a gente tem de objetivo, que no caso aqui era o fechar do olho, tá? Então eu vou ter que pensar pela biomecânica qual é o movimento que vai ficar mais fácil desse músculo começar a relaxar. Se eu colocar, vamos lá, se eu colocar o fechamento do olho, certo? Fechamento do olho. Quando a gente sorri, essa região do olho e a região do sorriso estão contraídas ou uma está relaxada e a outra está contraída? As duas estão contraídas. No sorriso é normal a gente contrair o olho. Então o que acontece? Será que vai ser fácil ou difícil eu trabalhar o fechamento do olho, que eu tenho uma relação ali com essa região, e o relaxamento da cincinesia do zigomático menor? Vai ser difícil, porque o natural para eles, mesmo sem a lesão, é eles trabalharem juntos. Então eu não vou escolher um movimento que é difícil assim. Eu vou escolher outro que pode ser mais fácil. E aí nesse movimento eu vou começar a trabalhar o relaxamento passivo ainda, da massageamento, nesse outro movimento, para deixar mais fácil dele se manter relaxado. Mas, de novo, se eu parar aqui, assim como se eu parar só no massageamento na hora do repouso, o que vai acontecer? Ele vai voltar a contrair de novo, porque a questão não é músculo. E aí o que acontece? Então voltei aqui, estou no meu movimento para ajudar, para ser mais fácil a diminuir essa cincinesia. Depois que eu solto esse movimento, eu vou para o relaxamento ativo. O que é o ativo? Movimento ativo, o relaxamento ativo é ele voluntariamente aprender a relaxar. Então, para eu diminuir uma contração involuntária, eu começo com um relaxamento voluntário. Então, eu preciso entender, olha, o movimento é esse e você vai aprender a relaxar esse músculo durante esse movimento. Esse é um treinamento que vai evoluindo. Por que esse treinamento vai evoluindo e ele demora um tempo? Porque aonde eu estou mexendo, se eu estou falando que não é no músculo, eu estou mexendo no fio, no nervo que foi machucado, nas fibras nervosas. Só que eu não estou mexendo lá em cima, onde foi a lesão. Eu estou mexendo aqui embaixo, ó, perto de onde está o músculo. Então eu estou mexendo nas fibras nervosas. E o que eu quero nesse processo todo de passar de uma contração involuntária para um relaxamento automático? Eu quero que essa região aqui, ó, do zigomático menor, que tem um monte de fibra chegando nela, que contrai quando eu fecho o olho, quando faz outro movimento, se eu tenho 300 fibras aqui, que aos poucos eu vá diminuindo para 280, 270, 250. Então, o que eu estou fazendo nesse período em que eu estou trabalhando essa diminuição dessa contração de forma ativa, que o paciente aprende a relaxar? Eu estou podando essas fibras que estão fazendo com que esse músculo ative a qualquer momento. E eu estou diminuindo elas para que eu não tenha tanta gente gritando no ouvido do músculo. Pensa dessa forma. Se você tá lá tranquila, tá? Tá lá. E vem alguém, e vem 250 pessoas e gritam no seu ouvido. Você vai levar um baita de um susto. Agora pensa que tem 350 gritando. Você vai assustar mais ainda. Então, se tem 350 pezinhos de fio ali ativando aquela musculatura, ele vai contrair com uma intensidade e mais fácil. Se eu vou podando esses pezinhos para chegar no 250, no 200, eu vou contrair, só que numa intensidade menor.
Do outro lado, no lado sem noção, no lado sem lesão, vamos dizer que eu tenha 100. Eu ainda vou ter mais pezinho aqui, mas já não é 350, é 200. Então a intensidade da cincinesia vai ser menor. Então o processo todo de tratar a cincinesia é um processo que exige a formação e a diminuição dessas fibras nervosas. Só para vocês terem uma ideia, o processo de regeneração, né, de regeneração e renovação, que é o que a gente tem, ele demora mais ou menos quase o processo todo, né, para chegar até lá, não a finalização. A finalização é só com 12 meses. Demora 4 meses. E o processo de formar esses pezinhos demora ainda de 4 meses a 10 meses, às vezes 12 meses. Então são pelo menos 10 meses aí em que tudo isso está acontecendo. Então, para mexer nisso, diminuir esses pezinhos ou aumentar o do movimento certo, demora um tempo. Porque a gente está falando de fibra nervosa, certo? E a questão do tratamento da cincinesia, ele é o final de uma construção inteira do tratamento, de saber o que é a construção do tratamento da paralisia facial. Então, você chegar em saber o tratamento da cincinesia, ele envolve você aprender e evoluir para chegar até aqui, tá? E é isso que a gente faz no curso. No curso eu explico desde a base para você entendendo tudo isso até chegar no momento em que eu dou exatamente o passo a passo que você vai fazer para tratar a cincinesia. Eu vou te explicar como que você pega o movimento, qual movimento você escolhe, como você faz esse relaxamento ativo. Tudo isso eu vou trazer para você e antes disso eu trago a avaliação, a biomecânica do rosto, todos os músculos do rosto eu vou explicar lá e falo completo quais são os músculos, o que eles fazem, como que a gente vê, como que a gente avalia, a escala, tudo mesmo a gente faz. Então, é assim que você constrói esse raciocínio clínico para chegar no momento de avaliar muito bem. Lembra que eu falei que não é avaliar de qualquer forma, você tem que saber o que você está olhando. Avaliar muito bem para chegar a evoluir em tudo que você tem que fazer antes, porque você não vai direto para se tratar a cincinesia também não, porque tem outras coisas que você tem que trabalhar antes, para aí sim você chegar no passo a passo de tratar a cincinesia e conseguir realmente diminuir a cincinesia dos pacientes, porque dá para diminuir, dá muito para diminuir, tá? Isso é uma das coisas que a gente mais faz aqui. Hoje, por exemplo, no Momento Fantástico, né, que é toda quinta-feira, a gente tem a reunião de equipe e eu escolho um paciente que eu acho que teve uma excelente evolução e que merece o parabéns tanto dele quanto para a físio, né? Porque elas são realmente fantásticas, o trabalho é surreal. E foi um paciente que ele chegou pra gente com uma lesão grave, uma síndrome de Hansen-Hunt, é um jovem, eu não lembro a idade dele, tá? Mas ele é um jovem. Chegou pra gente com 4 meses e meio de lesão, sem nada de movimento. Nada, 4 meses e meio. Quando ele chegou pra gente, a gente falou assim, minha nossa, imagina a quantidade de cincinesias que vai ter esse paciente. Porque era o esperado. 4 meses e meio sem movimento, com certeza a intensidade da lesão é grave. É importante. E a gente ficava até, será que ele realmente tem movimento? Hoje ele está com 17 meses de tratamento, se eu não me engano. E, com certeza, é surpreendente o resultado que a gente conseguiu. Porque ele é um paciente que ele tem uma leve cincinesia de orbicular do olho e uma leve cincinesia de bucinador. Só. É surreal. Então, assim, como que a gente construiu isso? Primeiro, que enquanto estava tendo a cincinesia, ele teve sim período de piora da cincinesia. Logo que a gente começou, um pouco depois, começou a cincinesia, ele teve piora da cincinesia, ele aumentou, que é o esperado, e a gente foi controlando tudo isso para chegar no momento quando parou a instalação, a gente conseguiu fazer assim, ó, com ele, ó, na cincinesia. Então, não é que ele não desenvolveu, ele desenvolveu porque a gente sabia que ele ia desenvolver, era esperado.
Só que o quanto ele desenvolveu, a gente conseguiu segurar muito para ser o menor possível e depois diminuir. Então, da onde vem isso? Vem desse conhecimento sobre toda a base, sobre todo o processo do rosto, sobre toda a biomecânica, sobre o que fazer, quais mobilizações, dependendo do que você está olhando, porque tem mobilização e exercício para aderência, tem mobilização e exercício para alongamento, tem mobilização e exercício para relaxamento muscular. Então, tudo isso você vai olhar, entender e fazer o que precisa e trabalhar essa cinesinesia. Só até amanhã, até amanhã só, a gente tem uma aula extra que vai junto com o curso de tratamento. Essa aula, ela é uma aula especial, que ela teria um valor que seria diferente, mas que a gente está incorporando no valor do curso sem aumento nenhum. Então, é uma aula de tratamento de intercorrências sensitivo-motoras pós-harmonização orofacial. Então, aquelas situações em que o paciente chega para sorrir aqui, né? Que o lábio não sobe, o lábio não desce na hora do sorriso, que vai abrir a boca tá rara porque fez um endolaser, um lipo de papada, a toxina botulínica que deu uma pitose, ficou uma alteração de sobrancelha, perdeu o sorriso na toxina. Então, tudo isso a gente fala no curso, tá bom? Só até amanhã. O link para se inscrever está na bio, mas vocês podem também falar comigo no direct se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vamos lá responder perguntinhas? Eu vi algumas aqui subindo. A Dani Fisiopélvica. Boa tarde. Paralisia facial tardia, com 20 anos com sequela. Fale algo se puder, claro. Dani, 20 anos de sequela? São 20 anos, mas não significa que o paciente precisa ficar com essas sequelas. A gente sim consegue diminuir muito as sequelas dos pacientes, mesmo com 20 anos. Você vai ter que avaliar o que está acontecendo com ele. É uma questão de falta de mobilidade? É uma questão de falta de direcionamento para o movimento? É uma questão de cinesias? Mas sim tem resultado. Por quê? A gente consegue ganhar mobilidade e o sistema nervoso é plástico. Ele consegue sim se modificar nesse período. Então, tem super indicação de tratar para melhorar. Quantas vezes na semana é o indicado de frequência do paciente de atendimento para paralisia facial? Aqui, a gente indica uma vez por semana. Por quê? Se você faz mais vezes, os outros fisioterapeutas, a gente pode até falar 2 vezes por semana, porque às vezes tem a ansiedade, né, do próprio terapeuta de fazer mais vezes. Mas mais do que isso, não. Porque quando você faz o tratamento, você pensa no rosto. Se você está na sessão, você vai ficar pensando no rosto. E eu não quero que você fique fazendo movimentos pensados. Eu quero que você faça movimento automático. Então você tem as orientações para fazer várias vezes ao dia entre as sessões, mas eu não quero que você fique pensando o tempo todo. Toda vez que você vai na sessão, você vai pensar, tá? Você vai trazer isso. Você vai trazer esse ai, deixa eu ver como que tá, peraí, deixa eu ver como que ela falou. E eu não quero isso. Vamos lá. Luana, vocês são incríveis. Há um ano vocês deram todo o suporte ao meu marido. Vocês são maravilhosos. Ai, obrigada, Lu. Obrigada. Kev, saudações. Você poderia compartilhar informações sobre biomecânica facial? Kev, no curso você tem tudo de biomecânica. Eu vou falar quem é antagonista, quem é agonista, quem é sinergista, quem é constritor, quem é dilatador, origem, inserção de todos os músculos, tem tudo lá. A Priscila já teve vários casos pós-harmonização facial. Eubeli Costa, boa tarde. Você já atendeu paralisia central com característica periférica? Já atendi. E o que é essa situação? Se a paralisia é central com característica periférica, é porque pegou o núcleo do nervo facial. Não tem outra opção, tá? E aí o prognóstico não é bom. Porque se a gente não tem o núcleo do nervo, não é bom.
Se ele tem contração, se ele não está totalmente flácido, é porque não é exatamente central. Pode ser um sangramento que comprime na base do crânio ou algum outro tumor que comprime, mas aí comprime o nervo e não é central, tá? Mas se for central é comprometimento do núcleo e aí o prognóstico, infelizmente, não é bom. Pacientes diabéticos tendem a atrasar mais a recuperação? Sim. A diabetes, por sinal, ela é um fator de risco para a paralisia facial, assim como hipertensão. E ela atrasa sim a evolução, tá? Não é que ela atrasa, o grau de lesão é pior, é maior, e o processo de regeneração é prejudicado pela diabetes. Júlia, estou com paralisia pela segunda vez. Tive dia 14 de fevereiro e segunda-feira tive de novo. 14 de fevereiro. Março, 14, 2 meses e meio. Júlia, não é tão comum assim, tá? Eu iria primeiro verificar agora, segunda-feira agora, você me manda um direct pra gente conversar melhor, porque precisa ver tanto a medicação quanto o que você vai fazer com relação a isso. Às vezes, dependendo da situação, é indicado ir num imunologista para ver o que está acontecendo, tá? Mas me manda mensagem, por favor. Ai, que bom, Fer! Que bom que deu certo! Ai, tô tão feliz! A Fer tá falando que dia 9 ela inicia com a físio Rafaela, que é uma das físios da nossa equipe. Que maravilhoso! Muito bom! Pessoal, muito obrigada! Vejo vocês semana que vem na próxima live. A Ângela queria dois atendimentos por semana. Ângela, já falamos sobre isso, dona Ângela. A Ângela tá aqui, tá no momento que ela tá, olha, sendo guerreira, mas que vai dar tudo certo, né, Ângela? Um beijo, ó, no seu coração, viu? Nos vemos semana que vem, então. Uma boa noite. Beijo. Que bom, Ângela.